Queria convidar o pastor Marcos Arthur, mais uma vez, para o terceiro e último dia que ele vai estar trazendo a mensagem, pelo menos aqui no Congresso, né? Pode e irá retornar mais vezes, se assim Deus permitir. Queria convidar um adolescente da UPA, sem ser diretoria, a diretoria já veio ontem, para estar orando pela vida do pastor. Paulo, pode conduzir esse momento de oração? Oremos. Santo Pai amado, Senhor, aqui em Tua presença, Pai, gostaria de agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por esse congresso que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, que em tempos tão difíceis nós temos a oportunidade de entrar em comunhão e poder louvar o Senhor, glorificar o Seu nome, meu Pai. Abençoa cada palavra que será dita hoje no culto, Senhor, que a Tua vontade, que tudo que o Senhor quer para as nossas vidas seja dito, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, amém. Boa noite, gente. Tudo na paz? Misericórdia, estão dormindo? Boa noite, gente. Agora, está melhorando. Acho que o último dia vai dando aquela tristeza, né? Vocês não querem responder mais. Eu também estou triste, não queria que acabasse, não. Parabéns à UPA, da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Parabéns, ótimo e belo congresso. Eu tenho certeza que esses 3 dias foram marcantes. E eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Pode ter certeza que para mim esse congresso foi algo maravilhoso da parte de Deus na minha vida. E o desejo do meu coração é que seja assim sempre. E que nós possamos ter aprendido aqui, não fique apenas para esses 3 dias. Não fique apenas no caminho ou no planejamento do que os adolescentes da Encruzilhada prepararam para vocês. Mas que vocês possam guardar no coração, levar consigo e colocar em prática. Eu sei que muitos estão aqui desde tarde, então hoje eu vou tentar ser bem mais prático e mais rápido, porque às vezes o cansaço nos atrapalha na compreensão daquilo que nós desejamos falar, e é natural, porque nossa mente vai cansando. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Nós fizemos a análise do versículo 1, ontem o versículo 2, e hoje nós vamos para o versículo 3. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Como eu já expliquei no primeiro dia, então não preciso explicar no segundo, aonde fica Provérbios, né? Depois de Gênesis e Apocalipse, depois de Gênesis antes de Apocalipse, você encontra Provérbios, fica bem mais fácil assim para você conseguir achar. Como nós fizemos ontem, nós vamos fazer hoje. Eu vou ler e olha para aí, para vocês que não estão conseguindo achar Provérbios, o povo aqui é providência, rapaz. Eu lerei o verso 3, depois as meninas, depois os rapazes, depois a gente lê de forma uníssona, tá bom? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. As meninas? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Os meninos? Confia. Todos em sua voz? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Certo dia tinha um rapaz atlético e malabarista. E ele foi desafiado a passar de um prédio para o outro numa corda bamba, ou na verdade no cabo de aço, melhor dizendo. E esse prédio era algo muito alto. Imaginemos aquelas torres gêmeas lá no centro do Recife. Ele colocou um cabo de aço de um lado para o outro, e as pessoas que estavam passando embaixo começaram a ver aquilo, começaram a ficar ao redor, começaram a ficar preocupados. Esse cara é louco, esse cara vai cair daí de cima, é morto na certa. Alguns não sabiam que ele já praticava essa atividade física e essa coisa que alguns gostam, de coisa radical. E o que acontece? Ele disse, eu vou provar para vocês que eu passo. E começou alguém a gritar lá de cima, vocês acreditam que ele passa? E o povo, passa. E o rapaz foi na corda bamba, quer dizer, no cabo de aço de um lado para o outro, e voltou, e todo mundo...
aplaudiu. Se vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro com um carro de mão? E o povo ficou em silêncio. E aí alguém gritava, acredita! Aí o povo, acredita! E lá vai ele com o carro de mão e voltou. Vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro com um carro de mão, um saco de cimento em cima? E o povo tudo assim, será que ele vai conseguir? Alguns dizendo, cai, cai. E aí ele vai e volta. E aí ele faz uma pergunta. Vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro com um carro de mão, com um cimento e alguém em cima? Eu vou deixar para o final a resposta. Só para deixar vocês curiosos, para não deixar ninguém dormir. Confiança. Alguns têm de mais, outros têm de menos, e outros não têm nada. Só que existe um pequeno problema na compreensão do que é confiança. Nós estamos hoje concluindo esse momento de aprendizado, olhando desde quinta para aqui, para agora, e tentando entender aquilo que Deus nos chamou para aprender. E uma das coisas que mais eu tenho visto de quinta até agora, é que Deus tem nos chamado para aprender a confiar na soberania dEle. Só que o grande problema é, a gente só confia em quem nós temos intimidade. A gente só confia em quem nós temos relacionamento. Alguns têm demais, porque tem muitos relacionamentos. Então você conta seus problemas para vários amigos ou várias amigas, porque você confia em muitas pessoas. Outros têm de pouco, talvez não enchem a palma de uma mão. Mas você tem alguns que você pode confiar e contar os seus segredos, e contar os seus medos, e contar as suas ansiedades e suas inseguranças. Já existe outro tipo de pessoas que vivem de forma isolada do mundo e não conseguem confiar em ninguém, e não conta seus problemas para ninguém, e não desabafa, não solta aquilo que trava o seu coração, e faz cada vez mais você se internalizar, ou ficar cada vez mais preso dentro do seu próprio mundo. O grande problema nisso aí, é que independente de quem tem de mais confiança, quem tem média confiança ou quem tem pouca confiança, é que nessa estrutura a gente sempre acaba se frustrando. Ou você nunca passou por um problema de tipo, eu vou contar um segredo para um amigo meu, e a gente esquece que esse amigo tem outro melhor amigo. E daqui a pouco o teu segredo já não está mais na boca de um, está na boca de dois, 3. E aquilo que era segredo agora não é mais segredo. E aí você começa a enfrentar uma coisa que todo ser humano passa. E se você adolescente ainda não passou, se prepare para passar. E isso não é o fim do mundo. É uma coisa chamada frustração, decepção, sentimento de traição. Você confiou aquilo que você tinha mais de belo na sua vida, ou de maior medo na sua vida a uma pessoa. E essa pessoa falhou com você. O triste disso é porque a gente começa a interpretar que a vida é assim para com todo mundo. E aí sabe o que começa a acontecer na vida de vocês? E na vida de muitos? É que vocês, traumatizados com a decepção e a frustração, vocês começam a julgar todos por causa de uma pessoa. E o interessante é que vocês julgam até Deus. E vocês não querem contar nada para Deus, como se de Deus vocês pudessem ocultar alguma coisa. O que é mais complicado nessa história é que alguns até dizem assim, mas como é que eu vou me abrir com Deus? Ou confiar em Deus? Ou lançar sobre Ele todo o meu sentimento de tristeza, de dor, seja o que for, se eu não consigo tocar, se eu não consigo ver, se eu não consigo ouvir a sua voz, se eu não consigo me relacionar com Ele, como eu me relaciono com meu pai ou minha mãe, ou com meu amigo mais achegado, como confiar em quem não está do meu lado todos os dias, no sentido visível? E aí a gente começa a viver uma vida de desconfiança para com todos. Até aquele que se julga ter mais autoconfiança, no fundo, ele tem muito medo.
Quer um exemplo disso? Quantos aqui já... Quer dizer, não precisa nem falar. Alguns aqui com certeza já tomaram a vacina. E aí o que acontece? Ao tomar a vacina, você ficou mais seguro contra o Covid. Sim ou não? Mas tem alguém dizendo ali não. E é verdade. Depois que vocês descobriram que algumas pessoas podiam pegar Covid, mesmo depois da segunda dose, o que foi que vocês sentiram? Confiança ou insegurança? Nós nunca temos a certeza de confiança total na vida baseado nas coisas. Nessa vida, a única coisa que nós podemos nos assegurar e confiar e descansar de fato é em Deus. E de forma extraordinária, o sábio Salomão traz a perspectiva sobre confiar um pouco diferente do que muitas vezes nós entendemos. Nós pensamos principalmente na ideia de confiar como eu creio, eu acredito. Só que o sábio Salomão está dizendo aqui no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras. Ou, em outras versões, e aí eu vou pegar na minha Bíblia, confia ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos, todos os seus projetos, confie ao Senhor. No original, a ideia é, tire a carga de você e dê a Deus. Pegue os seus problemas e embole para Deus, jogue para Deus, deixe quem pode resolver tudo por você, deixe quem pode tratar tudo para você, deixe quem pode resolver todos os problemas da sua vida por você, lá nele e com ele. Sendo que nós temos uma grande dificuldade de fazer isso. Quando nós tratamos dos nossos problemas e das nossas desconfianças, inseguranças e medos para com Deus, nós somos como quem empina pipa. Ou alguns chamam de papagaio. Alguém aqui já empinou? Poucas pessoas. Sai do WhatsApp, gente. Sai do Instagram, vai brincar lá fora de pipa, rapaz. É bom. Só não bota cerol, tá? Vai matar a gente, cuidado. Como é que nós fazemos para com Deus empinando pipa? A gente solta para Deus o problema, mas a gente fica aqui embaixo. Segurando aqui embaixo e dando a puxadinha. Deus, ei, Deus, ó, tá lembrado de mim? Deus. E fica aqui embaixo puxando. Como se Deus pudesse esquecer dos nossos problemas. Como se Deus pudesse esquecer das nossas dificuldades. Como se Deus pudesse esquecer daquilo que nós clamamos ou pedimos a Ele. De fato, nós não confiamos em Deus para soltar todos os nossos problemas, para colocar diante dEle, para lançar sobre Ele. E se você voltar ao versículo 2, ao versículo 1, você vai perceber que Deus, Ele é soberano. É Ele quem julga o teu coração, é Ele quem julga o teu caminho, é Ele quem julga os teus projetos, é Ele quem dá a última palavra sobre todos os teus planos, sobre todos os teus projetos. No versículo 2, é Ele quem julga o intento que você faz todas as coisas, é Ele quem pesa o desejo do porquê você está fazendo, e é Ele quem dá a última palavra. Se Ele faz tudo isso, por que Ele não cuidaria de você? Por que Ele não resolveria os seus problemas? O problema não está em Deus. O problema está na nossa confiança que não é total. Porque como pecadores, como bem falou a jovem que estava cantando aqui, nós caímos. E a queda trouxe vários problemas à nossa vida. E um desses problemas foi o relacionamento para com Deus. Na grande maioria das vezes, quando nós estamos passando por alguma angústia, alguma tristeza, alguma decepção, a gente quer que alguém resolva aquilo de forma instantânea, mais rápido do que um miojo. Quando você diz para Deus, quando está com angústia, Deus, por favor, tira essa angústia de mim, o que é que você quer? Mais alguma coisa, filho? Deseja mais alguma coisa? Copinho com água? Água com açúcar? Não é? Deus, enxuga minhas lágrimas. Deus, eu recebi um não. Calma, vou transformar o não num sim. Deus, aquela menina nem me olhou. Calma, filho, eu vou fazer você mais bonito, calma.
O problema às vezes é esse, né? Sabe? O nosso problema é que nós conversamos com Deus querendo que Deus faça em nós, em 3 tempos, as coisas. Sabe como é que é? Os 3 tempos que nós queremos? Nesse instante, agora e já. Só que Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para tudo debaixo dos céus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O profeta Isaías vai dizer que os planos de Deus não são os nossos planos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O X da questão é que a gente, seja adolescente, seja jovem, pensa que pode ensinar a Deus o caminho que Ele deve nos conduzir. E aí eu gostei aqui da brincadeira, do texto de Gênesis 3, versículo 15. Alguém lembra aqui qual é o texto agora? Já que não tem mais a pressão da brincadeira. O que é que diz o texto? Justamente, vou pôr inimizade entre ti e o teu descendente. Capítulo 3 de Gênesis é o capítulo da queda. Tudo era muito bom. Capítulo 1, capítulo 2, não havia o pecado. Capítulo 3, o pecado entra, destrói relacionamento com Deus. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Quando o capítulo 3 chega e Adão e Eva, eles caem em pecado, Deus chega e começa: Adão, Adão. E Adão se esconde. E Deus pergunta assim: Adão, por que você está aí? Não é que Deus não soubesse aonde Adão estava. O Deus onisciente sabe todas as coisas. A pergunta era: eu estou dando a oportunidade de você confessar o seu pecado. Eu estou dando a oportunidade de você reconhecer o que você fez e confiar em mim, de se derramar diante de mim. Mas o nosso problema é o mesmo lá de Adão. Nós nunca reconhecemos o nosso pecado, nunca reconhecemos as nossas falhas, nunca reconhecemos os nossos erros. E nós queremos sempre justificar os nossos erros pelos erros do outro. E aí começa um grande problema. Não há como agora, pecadores como somos, salvar a nós mesmos, salvar a nossa vida, porque agora o pecado gera morte, não só a morte física, mas a morte eterna. Então é necessário que um Salvador perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um segundo Adão que cumprisse toda a obra perfeita, sem pecado, pudesse vir salvar a humanidade. Então Deus dá aquela promessa lá no capítulo 3, versículo 15. Ele virá, ele vai pisar a cabeça da serpente. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, nós podemos confiar nesse Deus que lá no Éden criou todas as coisas, que lá no Éden prometeu que viria um Salvador, que lá no Éden disse que traria aquele que tiraria o pecado do mundo. E nós, quando chegamos no livro de Mateus, lá, na verdade, nos evangelhos, começamos a compreender essa história. Ele nasceu, ele viveu. O evangelista João vai dizer que o verbo era Deus, estava com Deus, e ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E ele morreu, ele cumpriu. O que eu quero dizer com tudo isso? Se tudo tem se cumprido do que Deus prometeu, por que não confiar nele? Por que não descansar nele? Certa vez, um jovem foi, na verdade adolescente, foi fazer sua primeira viagem de avião. E aí ele pegou o seu bilhete, e no seu bilhete, quando ele entrou no avião, apressado, ansioso, para contemplar tudo, era na janela, sabe? Não na janela, era sentado ao lado da janela. Senão daqui a pouco alguém vai dizer: como é que você está na janela? Adolescente é um caso sério. Tem que ser tudo nos mínimos detalhes para vocês. E aí o que acontece? Grita lá de dentro, piloto, senhores passageiros, coloquem um cinto. Aquela criança, o adolescente coloca o cinto, mas não quer perder nada. Quem já viajou sabe, a mulher vai lá para frente, começa a fazer aquele gesto, bota a máscara, tira a máscara, e ele olhando tudo. Do lado dele tem uma jovem senhora.
E aí o avião começa a subir. Quando sobe, aquela pressão boa nos ouvidos é maravilhosa. E de repente o avião, ele plana. E o adolescente olhando tudo. E ele extasiado. E de repente o piloto diz assim: senhores tripulantes, por gentileza, coloquem um cinto, porque nós iremos enfrentar uma nuvem de turbulência. E aí ele automaticamente coloca o cinto. E a mulher coloca o cinto e fica desesperada. Meu Deus, uma turbulência. Meu Deus, o que vai acontecer? E aquele adolescente olhando tudo, não quer perder nada. O avião entra na nuvem cinzenta, começa a balançar. Quem já pegou aqui, viajou, pegou turbulência? Eu já peguei. Quando eu peguei o avião, era de noite isso. O avião bicou. Ele apontou para baixo. Você sente a pressão. Quando ele fez assim, eu olhei pela janela e disse: Deus me recebe. Eu não sabia nem para onde é que ia. E o pior é que eu não sei nem nadar, eu só via o negócio escuro lá embaixo, se caísse lá embaixo, pronto. Se eu estivesse em vida, eu morria afogado. Mas depois de uns 10 segundos, o avião voltou, normalizou. Depois eu disse: aeromoça, onde é o banheiro? A situação foi difícil. É complicado. E aquela mulher, ela ficou angustiada, e não era eu, adolescente. Tá? E ela olhou para aquele adolescente e disse assim: ei, menino. Ele olhou para ela e falou: você não está agoniado, não? Você não está preocupado? O avião pode cair. Aí ele olhou para ela e fez: estou não. E ficou olhando tudo, e tudo escuro, porque a nuvem estava pesada. E ela, angustiada, bateu de novo nele e disse: você não está nem um pouco ansioso? Você é novo, você tem muita vida pela frente. Se esse avião cair, você morre. E, veja, eu sou mãe, eu deixei meus filhos em casa, eu saindo ao trabalho, eu estou nervosa, ansiosa. E por que você não está ansioso? O adolescente olhou para ela e disse: sabe por que eu não estou ansioso? Porque meu pai é o piloto. E ele me prometeu que esse avião não iria cair. Você consegue compreender isso agora, trazendo a nossa vida? Existe um piloto na história da nossa vida, a qual o sábio Salomão está dizendo assim: você está carregando problemas demais dentro de você, na sua cabecinha, na sua cachola. E você não está conseguindo muitas vezes andar, e você pensa que entrar no seu quarto e quem sabe ficar preso às mídias, quem sabe ficar preso a horas e horas na Netflix, vai ser a solução da sua história, e não é. E você não está fazendo algo saudável, porque o isolamento não é amor à sua vida, nem muito menos amor à vida do próximo. Pelo contrário, você está se autodestruindo. Você precisa começar a olhar para aquele que é o piloto da sua história e compreender que ele continua conduzindo, e você tem que lançar sobre ele toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, ciente, ele tem cuidado de cada um de vocês. Ele tem carregado vocês nos braços. Ele tem abraçado cada um de vocês de forma maravilhosa, amorosa, paternal, sabe? O problema nosso é que nós perdemos a perspectiva de quem Deus é. Salomão está dizendo: confia as tuas obras, confia os teus projetos, confia os teus planos ao Senhor, e tudo será bem sucedido. Todos os teus pensamentos, os teus desígnios serão bem sucedidos. Ele não está dizendo para mim e para você que aquilo que você quer, Deus vai fazer. Não, não. É o contrário. Confiando em Deus, eu sei que tudo vai dar certo. Mesmo quando tudo foge ao meu controle. Se eu pudesse chamar a turma da diretoria e da organização e pudesse perguntar a cada um deles: alguma coisa saiu do controle de vocês? Alguma coisa, mesmo que mínima, deu errado? Talvez vocês passariam a noite aqui ouvindo o que eles diriam para vocês, porque sempre foge alguma coisa do controle. Sempre foge. Mas Deus pega tudo isso para a glória dele. Quando eu fui casar, eu disse para a esposa: não demore. Mas é melhor dizer demore. Foi só 1h30 de atraso. Interessante. O que eu quero dizer com isso? No meu planejamento, na minha estrutura, na minha organização, estava tudo sobre o meu controle. Mas no controle de Deus estava de outra forma. Confiando em Deus, deu tudo certo. Uma das coisas que eu nunca esqueci foi o reverendo Wilson Lins,
quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse assim: sabe qual é a maior maravilha do ministério? Sabe qual é a maior graça do ministério? É quando você organiza toda a sua vida, todos os seus planejamentos, você prepara o culto, você faz todo o evento bem estruturado e Deus vem de última hora e mexe em tudo. Porque Deus faz como Ele deseja e Ele faz o melhor. Ele tira do nosso controle o que não é nosso, é dEle. Abra comigo rapidinho, Salmo 37, verso 5. Salomão está nos chamando para entender isso. Esse é um texto muito conhecido, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que acontece? Ele tudo fará. Abra comigo outro texto, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 6. E o sábio Salomão vai dizer assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. O que Salomão está nos chamando para compreender é: eu e você precisamos confiar nesse Deus soberano. O que é que angustia a sua vida hoje? O que é que tira a sua paz? O que é que faz você ficar triste? O que é? Você está disposto hoje a entregar ao Senhor? Você está disposto hoje a lançar sobre o Senhor? Você está disposto hoje a colocar sobre Ele? Talvez você diga assim no seu coração: pastor, como é que eu vou lançar sobre alguém que eu não conheço? Eu não sei a cor dos seus olhos, eu não sei a cor do seu cabelo, eu não sei o seu tamanho, a sua altura. Pastor, como é que eu vou lançar sobre alguém que eu não posso abraçar, que eu não posso me envolver? Senhor, pastor, como é que eu vou lançar sobre alguém que muitas vezes não fala comigo? Como é que eu vou confiar nas suas promessas? Será que de fato esse livro é verdadeiro? Pastor, como é que eu vou colocar toda a minha vida diante de um Deus que eu só ouço falar? Você pode olhar para cá? Essa é a resposta. A cruz de Cristo e o Cristo da cruz é suficiente. Se você compreende tudo isto, você não precisa mais fazer perguntas. Você precisa apenas confiar. Você precisa apenas tirar todo o peso que está sobre você e confiar num Deus que cuida de você, num Deus que veio, que morreu em seu favor, por meio de Cristo Jesus. Você precisa confiar num Deus que te amou, que deu o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida, porque Ele tomou a cruz, o madeiro, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aqui Ele levou sobre si tudo que era nosso, toda a nossa dor, o castigo que nos traz a paz, a condenação ao inferno, todo o peso do pecado, a culpa do pecado que estava sobre nós foi lançado sobre Ele por esse objeto. Se você conseguir olhar para esse objeto e lembrar de tudo que foi feito e a consequência de tudo a nossa vida e a nossa história, confiar nele, viver para Ele, abrir mão de qualquer coisa por Ele, não será difícil. Será a coisa mais simples, mais fácil e mais amorosa que você fará em toda a sua história de vida. Por isso, adolescentes, jovens, eu vos convido a começar hoje mais do que nunca, entendendo o amor do Pai sobre vocês, revelado sobre o Filho, pago na cruz do Calvário sobre a nossa vida. Eu convido vocês hoje a viver uma vida de confiança, colocando todos os teus planos, projetos e sonhos, todos os teus intentos, sonhos, sobre um Deus que cuidou da história, que cuidou e continua a cuidar. Como disse Tony Hiking,
a guerra dos espetáculos. Aqui está o maior espetáculo cósmico. Aqui está o maior espetáculo que o mundo já viu, que o mundo continuará vendo. Aqui. E é aqui que todo espetáculo vem para mim e para você como restauração, alegria, amor, misericórdia, confiança, renovo, restauração, como volta de intimidade. Por isso eu convido você a fechar os olhos e conversar com esse Senhor. E conversar com esse Cristo que te amou, te ama, que nunca te abandonou. Deus, nós nos achegamos a Ti. E nós nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão por quem nós somos. Ah, Deus, nós somos tão falhos, independente de idades, independente, Senhor Deus, de situação financeira, tamanho, altura. Nós somos tão falhos, Deus, tão pecadores, que na maioria das vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas deste mundo, em espetáculos que nos são apresentados, que chamam a atenção dos nossos olhos, e nós esquecemos do maior espetáculo que até hoje muda vidas, muda a história. Nós esquecemos às vezes do maior espetáculo que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E esquecemos de lançar sobre Ele toda a nossa confiança, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite, venha ao nosso coração, nos fazendo lembrar de um Deus que nos amou, que proveu um Salvador, que colocou este Salvador, o seu único Filho, na cruz, para cumprir a promessa e assim nos trazer vida, nos trazer liberdade, nos trazer um espetáculo maravilhoso, inigualável, um espetáculo que traz paz ao nosso coração, que traz harmonia à nossa história, que renova as nossas forças, que renova o nosso ser por completo. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos leva de volta a esse espetáculo e tira de nós o que não te agrada e chama-nos de volta cada vez mais à Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você diga assim: o Senhor esqueceu, pastor, da ilustração. Não, eu não esqueci. Aquele homem pegou o seu carro de mão, colocou o cimento em cima e disse: vocês acreditam que eu posso passar de um lado para o outro com uma pessoa em cima do carro de mão? E todo mundo ficou calado. Se vocês acreditam, alguém gritou: responde, gente. E ninguém respondeu. Às vezes é o que está faltando em nós. É responder ao Senhor. A falta de fé não deixou ninguém subir naquele carro de mão. Talvez aquele homem realmente pudesse cair com alguém. Mas quem conduz a nossa história, Ele nunca vai nos permitir cair. Ele nunca vai nos abandonar. Mas é necessário que comecemos hoje dizendo: Senhor, eu quero subir nesse carro de mão. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu quero viver esse espetáculo para o louvor da Tua glória. Então comece hoje, vocês, subindo nesse carro de mão. Deus abençoe.